Magnificat anima mea Domini. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, mais uma vez te convido a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa missão. No mês da Bíblia, na 23ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo no dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem de mão seca: estenda a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui tem uma pergunta que Jesus faz e que, quando vamos responder, não nos tem uma segunda resposta. O que é possível fazer no sábado, do bem ou o mal? Então, veja bem, não tem uma outra resposta, uma vez que, conhecendo o nosso Deus, conhecendo e experimentando o nosso Deus, não tem outra resposta que não seja somente fazer o bem. Há possibilidade de fazer o mal? Como? Quem? Se dentro da experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, como há a possibilidade de fazer o mal? Não tem como fazer o mal. E aqui é interessante. E no início desse texto começa assim: no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então, Jesus começou a falar da relação dele com Deus, porque Jesus só nos ensina essa relação dele com o Pai. Um Pai que é de amor, um Pai da misericórdia, um Pai. Então, Jesus, ele nos transmite o Pai na totalidade. Aqui ele já ensinava a amar. Então, já começa aqui. Mas tinha um homem de mão seca. Aqui nós percebemos como Jesus também é um grande provocador, né? Tinha um homem de mão seca. Os fariseus estavam olhando para ver se Jesus iria fazer um milagre, a cura no dia de sábado. Um homem de mão seca. Bom, quem planeja, quem arquiteta o mal contra Jesus, um mal contra quem quer que seja, esse aqui já é um homem de coração seco. E Jesus vai curar aquele homem de mão seca,
porque não curou aqueles fariseus de coração seco, porque aqueles fariseus não buscavam a graça de Deus. O coração era seco. Nós já conhecemos, já conheci, eu já experimentei pessoas de coração seco na minha vida, na minha história, coração seco, e um coração seco não está aberto a amar, um coração seco não está aberto a perdoar, um coração seco não está aberto a olhar para aquela pessoa com misericórdia, porque o coração está seco. Seco de quê? Seco da graça de Deus. Então veja bem, nós cristãos católicos devemos sempre estarmos abertos a sermos regados por esse amor profundo de Deus. E uma vez regado por esse amor de Deus, não nos tem uma outra possibilidade que não seja apenas de amar o outro, regar o coração do outro com a experiência deste amor de Deus. Aqui os fariseus ficaram furiosos quando Jesus chama aquele homem, coloca no meio, ou seja, aquele homem que talvez não fosse visto por ninguém, aquele homem que não fosse observado, agora ele está no meio para ser visto. E Jesus faz essa pergunta, aquilo que já tinha dito, bem ou mal, e Jesus faz aquilo que é próprio dele, o bem, porque Jesus não tem um coração seco. O coração de Jesus é um coração encharcado do amor do Pai, e esse amor que ele nos transmite. Então hoje nós percebemos o texto, o quanto Jesus já conhecia o coração daquele que queria armar armadilhas contra ele, o que é bom fazer, o bem ou mal, e os fariseus ficaram furiosos porque Jesus fez o bem. Claro que Jesus fez o bem. Agora veja bem, se esse bem fosse feito a um filho deles, do fariseu, fosse feito a um irmão, não iriam criticar Jesus, com certeza, com certeza. Iriam procurar um outro caminho, porque Jesus fez o bem ao meu irmão, ao meu pai, à minha irmã, à minha mãe, ao meu, enfim. Então não se arma estratégia de condená-lo agora, porque ele fez o bem ao meu irmão, ao meu pai. O grande problema está aqui. O coração seco é um coração individualizado. Só quer a graça para ele, para a sua família. Igual ao coração de muitos políticos por aí. A graça só para a sua família, para os seus, enfim. Enfim, é um adentro, não vale a pena entrar nessa questão aqui. Mas fiquemos atentos. Então, veja bem, o coração do fariseu é um coração seco, porque é um coração que não quer a graça de Deus na vida de outros e, consequentemente, na sua, porque as escolhas do fariseu não é escolha para amar. Então, hoje que nós possamos, nesse texto, nesse Santo Evangelho, buscarmos a coerência. Todo momento é momento de fazer o bem. Todo dia é dia de fazer o bem. Então, que hoje nós possamos fazer o bem, ainda que não nos faça o bem, façamos o bem. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, interceda por nós, para que possamos ter a casa para cuidar de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.